termografia é uma técnica não invasiva para medir a temperatura da superfície de um objeto. Originalmente projetado para detectar alterações na temperatura da pele, existe um interesse emergente em sua capacidade de detectar alterações na temperatura da superfície ocular. A termografia ocular infravermelha mede a quantidade de radiação infravermelha emitida da superfície ocular ou da pele periorbital, com uma câmera de imagem térmica. As informações de temperatura são codificadas com precisão em pixels na imagem, utilizando níveis de cores que podem ser visualizados e lidos através de um software. Diversos estudos evidenciam associações entre mudanças da temperatura da superfície ocular e patologias, como, por exemplo, o olho seco. Como a temperatura da superfície da córnea não muda diurnamente em indivíduos saudáveis, a temperatura da superfície ocular pode refletir a natureza e a estabilidade do filme lacrimal. Outros estudos possibilitam avaliar as alterações térmicas de superfície associadas à cirurgia de catarata, concluindo que a região central da córnea apresenta diminuição significativa da temperatura, imediatamente após a abertura dos olhos em comparação com o pré-operatório, e esse esfriamento foi mantido durante o acompanhamento de 1 mês. A explicação para esse esfriamento foi a hipótese de estar relacionada com o aumento da evaporação e instabilidade do filme lacrimal. Tendo em vista estas alterações, conduzimos em nosso serviço nos últimos 2 anos avaliações da termografia do olho em diversas situações diferentes, tais como perfuração corneana em olho esquerdo, olho direito pré e pós-injeção de anti-VEGF, falência de transplante penetrante de córnea em olho esquerdo, ceratopatia bolhosa do pseudofásico em olho direito. Instigados por estas avaliações, iniciamos um estudo com a finalidade de investigar a temperatura da superfície ocular durante os procedimentos refrativos e o impacto que essa análise pode gerar no entendimento da ablação corneana com o excimer laser. No estudo, 10 olhos de 5 pacientes foram submetidos à ablação com excimer laser. 4 pacientes eram míopes, enquanto 1 era hipermétrope, e os tratamentos foram realizados com um perfil asférico em todos os olhos. Todos os tratamentos foram realizados no mesmo dia e sob a mesma configuração de medição. Todos os tratamentos ocorreram sem intercorrências. Em todos os tratamentos, a zona óptica foi de 6 a 7 mm e a ablação máxima com tempo de 16 segundos. Uma câmera infravermelha de alta resolução foi utilizada para determinar a temperatura da superfície da córnea. A câmera fornece imagens de 480 por 360 pixels e mede a temperatura da superfície ocular dentro da faixa espectral, de 7 a 14 micrômetros, com uma resolução de 0,3K. Sob condições ambientais estabilizadas com temperatura de 22,2 graus Celsius na sala de cirurgia, a câmara infravermelha foi colocada em ambos os lados do cirurgião e as medições foram feitas em um ângulo de 45 graus, a uma distância de aproximadamente 400 mm da superfície ocular. Imagens sob essa perspectiva foram adquiridas sequencialmente, iniciando alguns segundos antes do primeiro pulso de laser e terminando segundos após a ablação. Para avaliar a mudança de temperatura, foram consideradas as distribuições de temperatura imediatamente antes da ablação. Os valores extraídos foram rastreados sequencialmente, imagem a imagem e individualmente para cada paciente. A temperatura média global da superfície ocular foi 30,47 graus Celsius após desbridamento epitelial ou elevação do flap, próximo a outros valores publicados.
O estudo permitiu demonstrar que a radiação propagada pelo excimer laser aumenta a temperatura corneana. A média de variação foi de 5,4 graus Celsius durante o acionamento do excimer laser. E a temperatura de superfície retornava ao valor inicial em um intervalo de 3,4 segundos. A carga térmica exercida na córnea não dependia do volume ablado. Também não estavam correlacionados com a quantidade de dioptrias corrigidas. Os algoritmos asféricos requerem uma maior ablação, portanto, mais pulsos de laser são necessários. Para minimizar os efeitos colaterais, como desidratação da córnea, a exposição do estroma ao ar deve ser mais curta possível, o que consequentemente leva à exigência de um tempo de ablação curto. Historicamente, o maior conhecimento dos efeitos do laser na córnea humana permitiram um avanço técnico das cirurgias refrativas. Nosso estudo revelou o grande controle térmico no processo de ablação corneana com excimer laser, permitindo, desta forma, maior previsibilidade dos resultados cirúrgicos e, consequentemente, excelentes desfechos refrativos. A termografia é uma tecnologia emergente com grande potencial de uso na oftalmologia, e o seu estudo pode nos trazer novas descobertas que expandem a atual compreensão de processos fisiológicos e patológicos oculares.